Aqui temos 1000 cupins, e nesse vídeo eu vou testar tudo de interessante sobre eles e até colocá-los contra uma mini casa de madeira para ver se eles comem ela inteirinha. Ah, vai ser demais. Mas antes de chegarmos na casa, primeiro eu quero mostrar para vocês como os cupins constroem, porque eles constroem algumas das casas mais malucas do reino animal, e eles constroem muito rápido. Deixa eu mostrar jogando esses caras aqui. Bora lá. Agora, logo depois de jogar os cupins, dá pra ver quantos realmente tem aqui, cobrindo totalmente essa única área. Mas rapidamente já dá pra ver que vários deles começaram a se juntar nessa área do fundo, perto da terra exposta. Eu montei esse recipiente com uma fina camada de solo pressionada contra esse piso de vidro. E essa abertura aqui deixa os cupins entrarem por baixo para começar a cavar, ou seja, vamos conseguir ver eles cavando seus túneis complexos por cima. É um processo bem lento que só funciona por causa da quantidade absurda de cupins, porque enquanto um único cupim é super pequeno, tem mais de 1000 cupins bem aqui, então o trabalho é feito bem rápido. E nas 3 horas seguintes, a maior parte dos cupins migrou por todo o piso nesse padrão super legal. Caramba, isso é muito legal de ver em timelapse. Fala aí, galera. Gente do céu, esses cupins cavaram essa área inteira muito mais rápido do que geralmente minhas formigas levam pra fazer isso. Infelizmente esse vídeo aqui só tá começando, porque a próxima coisa divertida que eu planejei pros cupins é colocar um predador com eles. E por predador eu quero dizer que eu tenho essa minhoquinha aqui que, pra ser sincero, quem sabe o que vai acontecer quando ela cavar junto dos cupins. Quer dizer, eles podem cercar ela ou podem simplesmente evacuar todo o lugar, eu sei lá. O jeito de descobrir é colocar ela ali. Quase instantaneamente ela se espremeu por baixo do piso de vidro e começou a cavar na terra, se aproximando dos cupins. Bom, povo, eu tenho quase certeza que os cupins só comem coisas como madeira, então sinceramente eu nem achei que aconteceria muita coisa. Mas conforme a minhoca se aproximava, alguns cupins começaram a chegar perto dela pelos túneis que tinham cavado, e de início não atacaram. Na verdade, eles meio que só ignoraram que ela estava ali, andando de um lado para o outro, como se fosse algum tipo de ponte. Mas então, de repente, eu notei que muitos cupins começaram a se juntar na parte de trás da minhoca, quase como se fossem atacá-la. Até alguns desses cupins maiores marcharam para lá, chamados soldados, que têm mandíbulas enormes feitas especificamente para defender o cupinzeiro. Mas enquanto eu continuava olhando, surpreendentemente o enxame não atacou e, bom, meio que deixou a minhoca cavar pelo ninho deles. Caraca, isso é muito interessante. Os cupins estão de boa, vivendo com uma minhoca dentro do ninho deles e simplesmente não estão atacando ela. Ainda mais interessante, quando eu deixei essa câmera de timelapse gravando, a minhoca realmente aprendeu a coexistir com os 1000 cupins. É, isso faz sentido, essa espécie de cupim só come madeira, então não há motivo para gastar energia atacando uma minhoca inofensiva. É, caramba, que legal. Bom, eu acho que vocês estão com fome, então no nosso próximo teste eu vou alimentar esses caras com madeira. Tomara que eles gostem, né? Mas eu não tenho só esse belo pedaço natural de casca de árvore, também tenho pedaço de papelão. Assim eu posso testar os dois materiais para ver qual é a melhor fonte de comida para dar para eles no futuro. Depois de deslizar as duas fontes de alimento por baixo da folha de acrílico, os cupins tiveram acesso a elas, e eles vieram rapidinho investigar. Desde que eu coloquei os cupins nesse ninho, eles ficaram tipo um dia sem madeira, então eu sabia que eles estariam com fome. Agora, curiosamente, eles quase não tinham atacado o pedaço de madeira de verdade, mas tinha vários olhando o pedaço de papelão, até andando dentro dos furinhos minúsculos na lateral dele. O negócio, meu povo, é que os cupins dessa espécie têm mais de 100.000 criaturinhas microscópicas vivas dentro do corpo, e elas se chamam flagelados, e basicamente vivem dentro do corpo dos cupins. Quando o cupim come madeira, esses flagelados ajudam a digerir a madeira e transformá-la em nutrientes de alguma forma, e isso é insano. O corpo de um cupim é basicamente uma casa enorme para centenas de milhares de criaturinhas invisíveis. Agora, mesmo que alguns cupins estivessem entrando no papelão, não parecia que eles estavam comendo nenhuma dessas fontes de alimento ainda. Bom, até isso acontecer, porque eu deixei minha câmera de timelapse gravando e esperando que os cupins nem fossem até a madeira. Dá pra ver que a maioria dos cupins estava ficando perto lá do fundo, longe da madeira. Mas como eu continuei gravando por mais meia hora, deu pra ver que alguns cupins finalmente começaram a andar em cima do pedaço de casca, e pareciam bem animados, porque logo depois mais alguns começaram a subir nela. Eu acho que finalmente descobriram que isso aqui é comida, e esses primeiros cupins que caminharam ali começaram a liberar um tipo de feromônio especial no ar, sinalizando que tinha comida aqui. Como toda a colônia podia sentir os feromônios, todo mundo começou em 5 minutos a ir até ali. Finalmente a madeira estava coberta de cupins e foi muito rápido. O engraçado aqui é que dá pra ver que toda a madeira tá coberta de cupins, enquanto o nosso querido papelão ficou ali sozinho. Temos um vencedor. Maluco, olha essa madeira, tá completamente invadida por cupins. E pode parecer que o papelão não tá sendo comido, mas se você olhar bem de perto ali dentro, tem alguma coisinha assim.
Ah, é, estão comendo ele também. Agora que eu virei a câmera de lado, dá pra ver que tem bastante cupim ali se alimentando do papelão. É, tem uma invasão ali também, olha só. Eles estavam todos se enfiando lá dentro, e quando eu peguei uma pinça pra puxar o pedaço de papelão, dava pra ver quantos realmente tinham dentro, que basicamente evacuaram na hora quando perceberam que eu tava abrindo isso aqui. Ih, foi mal, galera, vacilei. Galera, só faz 1 hora e esses cupins estão destruindo a madeira. Imagina o que eles vão fazer com a casa de madeira quando eu deixar lá por 1 semana. E depois de sacudir todos os cupins que eu consegui, dava pra ver que esse pedaço de madeira parecia bem diferente, talvez até oco, porque tinha um monte de cupins andando por dentro dele. E pro teste final, antes de alimentar eles com uma casa de madeira, eu quero colocar eles num labirinto. Pois é, parcinhas cupins, eu vou testar a inteligência de vocês, e se conseguirem chegar ao fim do labirinto, eu dou a casa pra vocês, tá bom? Pra fazer esse labirinto de cupins, eu peguei um aquário vazio e comecei a colocar essas tiras de plástico no formato de um labirinto. Depois de colar tudo no lugar, eu cobri completamente o chão com outra camada fina de terra. Se você lembra, os cupins cavaram aquele primeiro ninho que eu fiz pra eles num padrão bem legal. Vamos ver se eles fazem o mesmo aqui ou se vão chegar num beco sem saída. Beleza, eu vou colocar esse pedaço de vidro bem aqui encaixando perfeitamente. Então eu vou colocar um pedaço de casca e papelão, porque assim eles vão ter um objetivo aonde chegar. Bom, agora eu vou juntar os cupins e mover eles pra cá. Ai, foi mais difícil do que eu imaginei, porque eu tive que tirar todos eles e são muito pequenos. Então eu meio que cavei toda a terra que eu consegui onde eles estavam escondidos. Eu até encontrei aquela minhoca que eu coloquei antes e ainda estava vivendo ali tranquilamente. Depois de um tempo eu consegui colocar todos os cupins nesse potinho com terra. E agora eu só preciso despejar isso aqui para eles começarem o labirinto. Além disso, uma coisa meio legal é que se a gente olhar na parte de baixo, todos eles simplesmente começaram a se juntar. Legal, né? Enfim, eu comecei a colocar a terra no recinto do labirinto com bastante cuidado para não machucar eles. Dava para ver que essa pilha inteira de terra estava totalmente transbordando de cupins. Mas lembra como os cupins estavam se juntando na parte de baixo do potinho onde estavam agora há pouco? O plano aqui é que eles façam a mesma coisa e lentamente entrem no labirinto. Tomara, né? Eu nem sei se isso aqui vai funcionar. Mas eu montei a minha câmera de timelapse e esperei pra ver o que aconteceria. Depois de pouco tempo, esse cupim foi o primeiro a entrar no labirinto. Mas de alguma forma ele decidiu entrar pelas paredes do labirinto e meio que começou a atravessar pro outro lado da parede. Felizmente isso era um beco sem saída, então quando o resto da colônia decidisse seguir esse cupim trapaceiro, não chegariam tão fácil assim. Nas próximas horas dá pra ver muito bem como os cupins aprenderam a seguir uns aos outros, porque muitos acabaram nesse pequeno túnel no canto superior esquerdo. Mas era só questão de tempo até mais membros da colônia começarem a descer pelo labirinto. E ao longo do dia seguinte eles começaram a chegar cada vez mais perto da madeira e do objetivo. Quer dizer, eles ainda meio que estavam trapaceando, mas no fim um cupim realmente conseguiu chegar à madeira. Eu acho que dá pra falar que eles completaram o labirinto. Parabéns, cupins! Bom, já que vocês conseguiram chegar ao fim do labirinto, vocês realmente ganharam a chance de comer essa casa. Bom, agora eu vou agrupar vocês de novo e colocar ali no outro recinto. Demorou de novo, mas eu consegui, todos agrupados. E dá pra ver como eles se juntaram de novo no fundo do recipiente. Caraca, tem muitos ali, né? Beleza, a casinha tá aqui comigo e eu vou fazer esse truque, olha só. Bum, teleportei a casinha ali pra dentro. Olha só, gente, sem edição nenhuma. Isso aqui é pura mágica, viu? Bom, primeiro eu fiz esse furo no teto da casinha pra gente poder gravar ela por dentro. Depois eu vou espalhar terra ao redor dela e também dentro dela, assim os cupins vão querer ficar por aqui. Também os cupins precisam de umidade, então eu vou borrifar bastante água por aqui pra eles poderem sobreviver. E eu espero que isso facilite a mastigação. Beleza, cupinzinhos? Espero que estejam com fome. Bom, eu vou pegar essa camada de cupins aqui e despejar dentro da casa. E ainda tem um monte aqui dentro, então eu vou jogar eles lá e meio que ao redor da casa também, pra espalhar bem eles. O objetivo é destruir a casa. Bom, eu nem sei se eles vão comer, mas esse é o plano. Agora, é bem legal ver a quantidade absurda de cupins cobrindo cada centímetro dessa casa. E dava até pra ver alguns lá dentro, mas não muito, porque tava meio escuro. Bom, eu montei a câmera de timelapse e gravei por muitas horas. E dá pra ver que tinha vários cupins andando pelo perímetro do tanque, investigando o que estava acontecendo, enquanto outros ainda cercavam a terra da casa e também subiam pelo buraco que eu fiz no topo do telhado. Mas até o momento, nenhuma destruição realmente visível ainda. Beleza, já passaram umas 24 horas e parece que os cupins não fizeram quase nada com a casa. Mas olha só, o que torna os cupins tão perigosos para as casas é justamente o fato de trabalharem completamente escondidos. Então a gente vai investigar isso um pouco mais. Então eu apontei a minha luz de estúdio super forte por aquele buraco que eu fiz no topo para ver o que estava acontecendo lá dentro. Mas não dava para enxergar direito ainda. Então eu apontei a câmera por aquele buraco no telhado e fiquei ainda mais impressionado com a quantidade de cupins amontoada ali na parede. Dá até para ver
um meio metaleiro ali balançando a cabeça, mas parece que eles fazem isso pra avisar o resto da colônia que há perigo por perto. E deu pra ver que a parede ali parecia começar a ficar destruída. É, galera, os cupins estão invadindo completamente a casinha, mas espera aí, será que eles estão embaixo? Ih, caramba, é mais do que eu esperava. Nossa, tem ainda mais na parte de baixo. É, tinha um montão se juntando bem aqui, como dá pra ver, e eu não tinha certeza se estavam realmente comendo a madeira ou só usando como abrigo. Mas de qualquer forma, eu continuei gravando com o time-lapse, e enquanto nada muito interessante acontecia do lado de fora, como dá pra ver, quando eu coloquei a câmera por dentro, dá pra ver muito mais ação e eles subindo por toda a parede. Com certeza eles estavam comendo, mas se você não sabia, os cupins estão entre os comedores mais lentos do reino animal, e mesmo com mais de 1000, nesse time-lapse de 10 horas, não dá pra ver tanto estrago sendo feito, mas dá pra ver alguns desses cupins fazendo essa bolinha de lama legal, feita de terra, saliva e madeira que eles cospem. Elas ajudam a manter a umidade, já que, como eu disse antes, precisam dela pra sobreviver. É, meu povo, levaria meses para os cupins começarem a fazer progresso nesse ritmo, mas eu chamaria esse vídeo de sucesso, quer dizer, aprendemos muito sobre os cupins e como eu não quero esperar 3 meses antes de postar meu próximo vídeo, o que eu vou fazer é postar na comunidade quando eles realmente começarem a fazer túneis legais e coisas assim por aqui. Então fiquem ligados para as atualizações, mas aqui já dá para ver os avanços de mordidas que eles fizeram, bem legal, né? Então se liguem nos posts da comunidade, se inscrevam pra ver quando eu postar e... espero que tenham aprendido algo novo sobre cupins. E cliquem nos vídeos da tela e... falou então, meu povo!